Boa noite a todos e que possamos sair daqui melhor que a gente está dentro. Esse processo de aprendizado, de luta constante contra as nossas más tendências, mas que a gente possa, pelo menos, fazer de tudo para que esse mundo, esse planeta, possa, de forma contínua, o seu melhoramento. Nosso tema de hoje é a reforma íntima, o bem para si mesmo. Essa reforma íntima que é falada todas as vezes aqui nessa casa, e é o cargo-chefe da doutrina espírita, no qual nos diz e nos relata que não vai se conseguir melhorar o planeta ou melhorar o mundo se não começar por nós mesmos. Essa reforma íntima requer muita reflexão, requer muita questão de culpa e requer, acima de tudo, que a gente possa fazer para o próximo aquilo que a gente quer que faça para si mesmo. Então, todo esse processo de reforma íntima, no qual Jesus, quando aqui esteve reencarnado ou reencarnado, conforme queiram dizer, ele veio trazer esse ensinamento das máximas. Se você for olhar as palavras do Pai Nosso, nada mais é do que você fazer uma reflexão e ter a condição necessária de saber que é para se reformar. Se reformar não é da boca para fora, não é apenas dizer que hoje me tornei um homem bom da noite para o dia. Pelo contrário, é muita dor de cabeça, porque você luta contra aquilo que você traz de ruim, de vidas passadas, e ela busca cada vez mais fazer essa reflexão profunda. Por que a gente é assim? Por que será que eu não consigo modificar o meu comportamento? Por que será que eu sou tão mesquinho na minha vida? São processos de aprendizado que fazem com que cada um de nós possamos crescer e construir um mundo melhor ainda. Porque não é fácil para cada um ou para qualquer pessoa dizer que modificou-se. Porque modificar exige compromisso, exige força de vontade, exige arrependimento, porque quando a gente se arrepende de algo que está se fazendo, ou porque fez errado, já sabe que é uma busca dessa construção. Porque o arrependimento nada mais é identificando que a gente sabe e aprendeu coisas boas, mas por si só ainda comete o mesmo erro. Então esse processo que vai fazer essa mudança nos quer constantemente que nós, seres humanos, espíritos reencarnados, possamos compreender e entender que há algo além dessa vida. Aonde a gente for, há algo além dessa vida. Quando você vai, ao desencarnar, levar para você ou consigo mesmo aquilo que você fez de bom. Você não vai levar atrás de você um caminhão cheio de mudança, como os faraós faziam antigamente. Faziam as suas pirâmides, lá nas pirâmides faziam o seu sepultamento e tinha que levar bastante coisas, porque eles tinham a certeza que iriam voltar na terra de carne e osso e aproveitar aquele momento que estava naquela pirâmide. Então tudo isso faz com que nós, seres humanos, compreendamos que a reflexão é a busca constante da modificação. Se formos olhar o Evangelho de Jesus, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá as máximas, dizendo para cada um, para qualquer um ou para indivíduos, que façam essa mudança. Mas que mudança é essa que eu não consigo fazer? Quando a gente reencarna e vem para esse planeta, a gente vem com um propósito. Propósito esse que nada mais é que se modificar. Querendo ou não, nós viemos para esse planeta para nos modificarmos. Não tem outro caminho. E muitas vezes, dessa vinda para esse planeta, para outro planeta, a gente falha. Por que a gente falha? A gente falha porque a gente ainda é ignorante em certas coisas, em certos conhecimentos. Por exemplo, o nosso laço familiar, o nosso laço matrimonial, o que for, já é o caminho constante de desafios para que a gente possa se modificar. Ninguém vai se modificar sozinho, de uma noite para o dia. Ninguém vai tornar-se puro ou bom da noite para o dia. Exige reflexão e exige ainda um pouco de exercício, de mudança, de atitude. Esse processo todo vai nos levar para um caminho certo. Nada mais é do que o próprio Deus nos iluminar. Então, se nós vemos para esse planeta o propósito de melhorar, de mudar de comportamento, no laço familiar ou no laço matrimonial, trouxe conosco várias pessoas. Já veio 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o número de familiares daquele ambiente. E não importa se é uma família genética, por laços genéticos ou por laços apenas de adoção. Não importa. São caminhos que vai nos fazer construir esse planeta. Então esse desafio é que nos pega, que nos cerca. O desafio de construir cada vez mais
o obstáculo, tirar ele do nosso caminho para a transformação. Então, se nós vivemos para esse planeta em comum com várias pessoas, que sempre lembrando que a nossa evolução ela é individual, ela não é coletiva, ela passa por um momento que você vem num ambiente familiar, num ambiente de trabalho, num ambiente de amigos, passa a ser convívio de um ajudar o outro. Mas quando a gente for evoluir, buscar nossa evolução, ela é individual de cada um. E essa reforma íntima que a gente está falando vai nos trazer luzes para um caminho melhor. Quer um exemplo de quem não está se reformando? Aqueles indivíduos que cometem os piores crimes da sua vida. Cometem assassinatos de outras pessoas, tiram a vida de outras pessoas. Esse é o fim. A gente ainda tem um pouquinho melhor, que a gente não está nesse caminho. Já fomos no passado, certamente. Mas agora no presente, não. Então, tudo para esse ambiente familiar que a gente vive, ou nesse ambiente que é o planeta Terra, tem um porquê. Ninguém passa por um obstáculo porque não tem culpa. Ninguém passa por um obstáculo porque é inocente. Para começar, se a gente está nesse planeta, nós todos somos culpados. Porque se a gente fosse muito inocente, talvez não estaríamos aqui. Estaríamos em outro lugar muito mais evoluído do que esse. Então, por que perder a oportunidade dessa evolução? Por que perder essa oportunidade que é nos dada com um acordo nosso, quando lá no mundo espiritual estávamos? Aceitamos o desafio. Buscamos uma evolução no qual todo mundo quer evoluir. O único destino que nos cerca e que nos coloca como cheque é a evolução, não tem outro. Todo mundo sabe que vai desencarnar, só não sabe o dia. Todo mundo sabe, quando está no mundo espiritual lá, que está se preparando, que vai reencarnar, também só não sabe o dia. É o mesmo obstáculo, porque você veio para cá para aprender, para colocar em prova aquilo que você aprendeu. Quando você está no mundo espiritual, você faz o seu planejamento reencarnatório, é raro, porque muitas vezes a gente vem empurrado, porque a maioria não quer vir. Quem é que vai querer sair de um lugar maravilhoso, bom, maravilhoso, que não tem violência, não tem nada, para vir para esse planeta? É o mesmo desafio. E para que a gente possa ter ganhos na evolução, passa por essa reforma íntima. Exemplo, tolerar as pessoas que estão à nossa volta. Saber que tem pessoas que são mais ou menos inteligentes do que a gente, ou mais ou menos evoluídas. Isso é normal. Mas a gente quer ver no outro o defeito que ele tem. O defeito que ele tem. E quais são os nossos? Vamos começar a apontar. Quais são os nossos defeitos? A gente tolera um amigo quando ele é contra a nossa opinião? Quando ele não aceita a nossa ideia? Ou a gente também não aceita dele? A gente consegue conviver 24 horas por dia com uma pessoa, sabendo que ela é difícil, mas você tolera? Você consegue tolerar o seu patrão? Porque a gente costuma dizer, o chefe Salbanda é dono da empresa. Tem outro caminho? Se a gente está no meio dele, ou ele no meio de nós, é porque alguma coisa tem para se fazer. E o principal, temos paciência com aqueles que estão à nossa volta, nossos filhos, nossas filhas, seja ela adotiva ou não? São perguntas que vão nos levar constantemente para essa mudança. A mudança de atitude e de comportamento. A gente fala e ouve na televisão. Vários países guerreando um com o outro, se matando um por outro por causa do pedaço de terra, ou por um óleo preto, que é o caso do petróleo, brigando para ter poder. E o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver. O que compete a nós se a gente consegue mudar o que está lá longe da gente? Começar a mudar o seu quadro, o seu mais perto possível. Se eu não consigo mudar, não consigo saber conviver com quem está na minha volta, que é pertinho, eu vou conseguir conviver com quem está lá fora, lá em São Paulo, em Brasília? Não vou conseguir. Ao invés de a gente tentar mudar um pouquinho, fazer uma oração forte para que esse planeta consiga a sua evolução, o que é que a gente faz? Tudo ladrão, não presta bem. Nunca se esqueça que a gente está aqui porque a gente merece. Estamos no país corrupto? Estamos porque merecemos. Estamos no país em que os presídios estão cheios? Porque merecemos.
Qual a vantagem? Pelo menos guerra, por enquanto, aqui não tem. Mas tem outro tipo de guerra. E a gente reclama. A gente leva tudo de ferro e fogo. É esse processo que Deus nos quer da gente. Será que eu consigo dar um salto? Eu não quero desencarnar e ir para o outro lado, que eu também não sou santo. Chega lá minha consciência dizer, eu não desencarnei. Aliás, eu não evoluí. Não consegui, não sei porquê. A consciência vai perguntar, porque eu não quisesse. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Por que a gente faz sempre o errado? Faz menos certo e mais errado. Somos igual uma criança, que quando aprende a andar, ele vai, começa a se arrastar, engatinha, para depois caminhar. Ele não consegue, de uma hora para outra, sair do colo da mãe, do ventre da mãe já andando. Tem etapas. Essas etapas são importantíssimas para que ele possa ter um caminhar normal. E assim somos nós. Vir ao centro segunda, quarta e sábado já é um ponto. Mas vir ao centro segunda, quarta e sábado sabendo que o que eu vou ouvir lá vai servir para mim. Não venham pensar vocês que a gente está aqui em cima falando, somos o santo. Pelo contrário. Se nós estamos aqui sempre que também devemos. Senão não estaríamos nem aqui. Nós somos o Chico Xavier da vida. Nós somos apenas um nome qualquer, que busca essa construção junto com alguém. E é através das diferenças que a gente aprende. Aonde que eu vou aprender no meu processo de evolução? É igual uma escola. Na sala de aula tem em torno de 40 alunos. Uns aprendem bem, outros não aprendem, outros não sabem nada. Estão na sexta, na sétima, na oitava, no nono, sem saber ler e escrever. Alguma etapa ali foi queimada. Vocês já pensaram? Um aluno com 16 anos que ainda não sabe ler e escrever e está sendo empurrado? E assim é a nossa evolução. Deus não empurra ninguém. Deus não está preocupado se eu quero aprender ou não. Quem tem que se preocupar sou eu, indivíduo. Deus não está preocupado se eu conseguir fazer um planejamento reencarnatório e conseguir aprender um tanto. Eu que tenho que estar preocupado, porque Deus não cobra nada de ninguém. Deus é onipotente, soberano, justo e bondoso, não cobra nada de ninguém. Quem se cobra somos nós mesmos. Então imagina, o que eu posso fazer para começar a melhorar o meu ambiente, a minha casa, porque isso aqui é emprestado. Essa minha carne aqui, esse corpo é emprestado. O carro que eu tenho, que eu ando, a bicicleta que eu ando, a casa que eu tenho, é tudo emprestado. É como se fosse comodato. Você tem ele enquanto vive. Apesar de quando a gente desencarnar, os filhos brigam com a herança, que também não vai levar ninguém a lugar nenhum. É esse processo que nós temos que começar a analisar. O que é importante para eu, indivíduo, para mim como pessoa? Pensar no material ou pensar no espiritual? Ninguém aqui está dizendo que o material não é bom, pelo contrário. Sem dinheiro ninguém vive. Isso já está provado. A não ser que você vive pedindo por ajuda constantemente para os outros. Porque tudo hoje vira em torno do dinheiro. O que está acontecendo é a forma que eu utilizo esse dinheiro. Então tudo isso faz uma reflexão do próprio Evangelho de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer o outro que quereis que vos fizesse, pensar no próximo como um indivíduo que também está aprendendo. Então essa reforma íntima é muito mais como fosse o cheque nos cobrando. Porque ninguém cobra nada de ninguém. Quando a gente desencarnar, a nossa consciência vai nos cobrar. Daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Temos uma vantagem. Estamos aqui na Casa Espírita já sabendo que o que podemos fazer e o que não podemos. Exemplos que são dados. Já é uma vantagem. Mas por que eu não uso? Por que eu não utilizo isso? Por que será que eu ainda sou muito arrogante ainda? Por que será que a gente vai no médico, o médico olha para a gente e já dá a receita e vai embora? Faltou essa empatia entre um e outro. E tudo isso é processo de aprendizado. Ninguém aqui quer ir
no hospital para ser mal atendido. Ninguém quer aqui ir numa escola para ser mal atendido pela direção da escola. É esse entendimento que a gente tem que ter. Não é porque eu fui mal atendido que eu vou pagar com a mesma moeda. Às vezes é preferível encher a boca d'água e não dizer nada. Porque uma palavra que possa sair na hora do momento de raiva vai prejudicar tudo. Então Jesus nos faz esse desafio. O desafio de mudarmos todos os dias. De acordar pela manhã, fazer oração de agradecimento pela noite que teve. E pedir a Deus que o dia que está se abrindo, iniciando, possa ser melhor do que foi ontem. Façamos uma análise, uma reflexão. O que é que eu fiz ontem de errado e o que é que eu fiz ontem de bom? É só fazer. E, consequentemente, se a gente começar a analisar, a gente vai descobrir muita coisa sobre nós. Muita coisa. Que poderá entrar até em desespero. A análise que eu falo é olhar na cara do espelho mesmo e dizer, eu sou assim, eu sou assado, talvez não seja dessa forma, mas é colocar para fora aquilo que você tem de bom e de ruim. O de ruim, não adianta se desesperar. É simplesmente recomeçar de novo e buscar no outro dia errar menos. A gente consegue? Não conseguimos. Porque se a gente conseguisse, já seria fácil. Aí uns dizem assim, mas por quê? Que Deus é tão injusto que manda a gente para esse planeta esquecer tudo que fez do passado. Por que é feito assim? Você já imaginou se você soubesse que a sua esposa lhe tirou a vida em vidas passadas? Que você já matou seu filho em outras vidas? Que você brigou por causa de um pedaço de terreno, por causa de uma herança que ficou? Não seria fácil. Ainda bem que Deus é justo e bondoso, dá o véu do esquecimento. Volta para lá, começa do zero. A partir do momento que sai do ventre da mãe, esquece tudo. Tanto é que a gente tem que aprender a andar novamente, tem que aprender a caminhar, tem que aprender a andar, tem que aprender a se alimentar, tudo de novo. Igual uma escola. O aluno que reprova de ano vai aprender tudo de novo. Aquilo que aprendeu no ano anterior, que não aprendeu, olha aí. Então tudo isso são caminhos que nos levam a cada vez mais buscar essa construção. Essa reforma íntima exige de cada um como se fosse um vale. Cada ato bom que você faz aqui na Terra, consequentemente, diminui o ato ruim que você fez no passado. Essa reforma íntima que Deus nos coloca como desafio, se Ele nos desse todos os pesos de vidas passadas para a gente poder mudar o comportamento, com certeza a gente não conseguiria nem carregar o fardo, tão pesado que seria. Se a gente tivesse o poder de ver o que a gente foi em vidas passadas, consequentemente nós íamos, olha, chorar muito. Ou talvez não, né? Tem pessoas que conseguem isso. Mas a gente está aqui ainda porque a gente tem que aprender. Aprender a se modificar. É um trabalho cansativo, é um repeteco todos os dias. O que a doutrina espírita nos explica? Nos ensina, aliás. Mudança de atitude, de comportamento, olhar o outro como fosse o seu próximo, e assim vai os caminhos. E às vezes a gente diz assim, puta, está ficando chato. É sempre a mesma coisa, porque não tem mistério. Se as palestras são repetitivas, imagine se não fossem. Igual o professor quando dá aula. Ele repete todo ano ou todo dia a mesma coisa do ano anterior. O conteúdo é o mesmo. Talvez repita de forma diferente. E assim somos nós. Que essa fé possa ser o caminho para a nossa mudança. Porque sem fé ninguém vai a lugar nenhum. Não é uma fé da boca para fora. É uma fé raciocinada. Uma fé em que acredita que o mundo vai ficar melhor. É uma fé em que nós sabemos que aqui vai permanecer quem quer. Não tem outro caminho. Não existe lá o fogo eterno do inferno. Nem o céu eterno do paraíso. O que existe é a nossa mudança, no qual aqui ficará aqueles que realmente querem aprender. Que aprenderam. Os demais, você levar para outro lugar, para começar do zero novamente. Imagina, anos atrás, há 40, 50 anos atrás,
Como é que era feita essa reforma íntima? Que a gente não tinha ajuda de nada, não tinha centro espírita, não tinha papel para ler sobre o evangelho, não tinha internet, não tinha nada. E hoje tem tudo. É só apertar o botãozinho lá na internet. Reforma íntima, o que eu tenho que fazer? Está lá, bonitinho. Está lá uma receita que não serve para todo mundo, mas serve para alguns. É igual um remédio. Quando você toma um medicamento, por exemplo, é o que está mais na moda, tem pedra nos rins, toma tal remédio. Talvez o remédio que eu tomo não faz o efeito para outra pessoa. E aí vão passando para os outros a receita do médico. Não tem problema, não precisa comprar com receita mesmo, estou falando na farmácia, que eles dão para você. Então isso não existe. Isso não existe. Então Deus nos coloca como pessoas, como cidadãos, que temos que mudar tudo que está à nossa volta para melhor. Vai chegar uma época que não vai ter mais religião A, religião B, religião C. Vai ser uma só. Não estou aqui falando que todo mundo vai virar espírita. Não é isso. Mas vai chegar o tempo que todo mundo vai falar sobre a reencarnação, sobre evolução, sobre a questão do próprio mandamento de Jesus. Se resume em um só, amar o próximo com a si mesmo. Apesar de algumas religiões forem buscar os seus caminhos e ensinar o termo de Jesus, pela sua metodologia, mas não importa qual religião você frequenta. Então, tudo isso vai fazer com que a gente possa realmente ter a certeza e a convicção que vale a pena viver. Que vale a pena todos os dias ler e reler aquilo que já leu. Que vale a pena ter a certeza de que o mundo possa melhorar. Quem não acredita nisso? Nós temos que acreditar. Tudo isso são objetos de consulta nossa todos os dias. Por que será que a gente custa entender? Por que será que a gente costuma dizer que o alimento que a gente come, que a gente se alimenta para o corpo, não me faz bem? A gente reclama demais. Então tudo isso faz com que a gente possa realmente compreender o que deverá ser feito conosco mesmo. E sempre lembrando que ao desencarnar, a minha consciência vai cobrar de mim aquilo que eu deixei de fazer ou não fazer. Deus não cobra nada. Que ao desencarnar, vamos para o mundo espiritual, talvez damos uma passagem pelo umbral, com certeza, para depois ir para o hospital espiritual. Aí sim, nós vamos saber o que a gente fez. O que a gente fez para onde estar naquele momento. Não é porque a gente é dirigente do centro espírita, trabalha no centro espírita, que é o melhor de todos. Pelo contrário. Um trabalho medíocre, a gente vê coisa que se arrepia. De pessoas que desencarnaram, que até hoje ainda não acreditam no seu desencarne. Estão grudados lá no cemitério à procura do seu corpo. Ou alguns à procura do seu terreno, do seu dinheiro, porque acha que ainda vive disso. Acha que ainda vive disso. E é uma tristeza. Tentar colocar na consciência do espírito que o mundo mudou, que ele já está desencarnado. Ele não acredita. Ele vem 1, 2, 3, 4, 10 vezes até conseguir ser resgatado. Então que a gente possa realmente ter a convicção e a certeza que nós fizemos parte desse contexto, desse planeta. E não é mudando pela força que vai se conseguir alguma coisa. É a consciência de cada indivíduo. A mudança íntima de cada um. A mudança íntima que a gente fala, ou reforma íntima, é o quê? A minha reforma íntima não é a mesma da minha esposa. Não é a mesma do meu filho. São diferentes. Porque as nossas tendências são diferentes. Mas não se preocupe não. Quem está conosco à nossa volta, vivendo o nosso dia a dia ali, nós também somos atrasados. Porque senão não estaríamos aqui, com certeza. Então esse atraso, a gente tem que buscar longe de construir para diminuir essa distância. Diminuir essa distância entre o ponto A para o ponto B. Diminuir essa distância quer dizer o quê? Que eu já estou aprendendo. Que eu sou menos arrogante, sou menos tagarela, sou menos egoísta,
Sou menos encrenqueiro, sou menos orgulhoso. Tudo isso é defeito. Começa a fazer uma lista de várias palavras que dizem que é o nosso sentimento, o nosso eu. Você já vai ter uma ideia do que você ainda deixar de... Não era ainda. O orgulho que a gente tem, eu sou orgulhoso porque meu filho formou-se medicina. Ele tem que formou-se medicina. Quando ele morreu, desencarnar, vai estar no mesmo destino meu. Evolução. O desafio está à nossa frente. Jesus, na sua infinita bondade, sempre nos dizia quando aqui esteve e nunca reclamou, mesmo sabendo de que o apóstolo o traiu. Mesmo sabendo que entrava na casa de Zaqueu, onde for, que era rico, bem rico mesmo, não estava nem aí. Porque não é isso aqui, que vai fazer ter a diferença. É esse processo que nos busca o fortalecimento da nossa vida. Ter em mente que muitas coisas boas virão e que as coisas ruins sairão. Nada é para sempre. Temos obstáculos, temos remorso, estamos passando por um ambiente que está muito tumultuado. Ore porque nada é para sempre. Vem as questões de defeitos, vem o sofrimento, mas é momentâneo. Não estou aqui dizendo que sofrer é bom. Claro que sofrer não é bom, mas é necessário. Quantas pessoas sofrem hoje no fundo de uma cama? Não conseguem nem se levantar. Quantas pessoas que estão se movimentando têm que usar o cadeira de roda? E nós temos 2 pernas, 2 braços, temos 2 ouvidos para ouvir, 2 olhos para enxergar e uma boca para falar. Enquanto muitos não têm. Ou enquanto muitos ainda têm que fazer a leitura labial para ouvir o que o outro está dizendo. E a gente reclama de tudo. É esses exemplos que a gente tem que tirar de letra. Não é o BBB da vida que vai nos fazer feliz. Pelo contrário, lá é outro problema mais sério. Alguém está correndo atrás de dinheiro. E quando se fala em dinheiro, a mesquinhez vem. Faça um teste na sua família. No ambiente familiar. Quando você perde uma mãe e um pai, você vai passar a conhecer os seus irmãos. Não ficou muito. Já briga até por causa do poste. Imagina nós, seres humanos atrasados. Então que Deus possa nos acalentar, possa fazer com que a gente possa usufruir dos melhores bens possíveis, dos bens para a reforma íntima, que possamos, ao rezar o nosso Pai Nosso, possamos ter a compreensão de cada palavrinha, de cada palavra que ele está dizendo, que compete a nós mesmos fazer essa mudança. Que ao sairmos daqui esta noite, possamos ter levado alguma coisa de proveito, que ao sair dessa porta para fora, leve coisas boas, e tente esquecer o que fez de ruim, mas comece a substituí-lo por atos bons, atos bondosos, para que a sua peregrinação nesse planeta possa ser menos dolorido, porque não cai uma folha de uma árvore, quando chega o outono, sem ter a razão de existir. Não há uma plantinha, uma cebolinha, aquele capim perverso, que nasce no meio do nosso terreno, que não tem o porquê dela existir. Esse é o desafio. Mudarmos como pessoas, como espíritos, que buscamos a nossa evolução. Buscamos construir este mundo melhor, no qual Deus nos confiou, no nosso ambiente familiar. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha, ou um adotado ou não. Porque até o adotado tem razão de existir onde ele está. Então que Deus nos acompanhe, possa nos orientar cada vez mais para o caminho do bem. Boa noite.